Olá, meus amigos do intestino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos no nosso terceiro episódio. E aos que chegam agora, entrem, fiquem à vontade no Papo Digestivo com a doutora Luana. Esse aqui é um podcast, gente, que nós vamos falar sobre o intestino, microbiota intestinal e quanto isso impacta na nossa saúde do trato digestivo e na saúde do nosso corpo como um todo. Olha, se você quiser perder gordura, melhorar a tua performance, qualidade do sono, dar um booster, né, um up aí no teu sistema imune, manter o seu equilíbrio metabólico hormonal, tratar a ansiedade e depressão, pode ter certeza, a chave, a solução dos seus problemas está no equilíbrio da microbiota intestinal. É o que eu sempre digo, cuida do seu intestino que ele cuida de você. Pessoal, antes eu gostaria de pedir um recadinho aqui, uma atenção de vocês. O nosso podcast está formando uma comunidade, hoje pequena, mas não pouco significativa, né? Somos pessoas que estamos interessadas na saúde do intestino, em realmente cavar fundo, achar qual é o problema, a raiz, para não ficar tratando sintomas, maquiando a nossa doença. Então, se você conhece alguém que está, por um acaso, com problema do intestino ou não descobriu ainda, ou não entendeu que o intestino faz conexão com outros órgãos à distância, passa o link aqui do nosso podcast para a gente pulverizar essa informação que é boa. Tem tanta coisa ruim, né, passando aí nas mídias. Vamos passar uma informação bacana para ajudar na saúde, ajudar os nossos amigos, quem a gente gosta de construir uma saúde sustentável e duradoura. E também você pode, ó, o dedinho, vai lá, clica no joinha, dá um like, que daí o YouTube também entende que é um material relevante e ele distribui para mais pessoas, tá? Eu agradeço desde já e agradeço também essa equipe aqui do Cristal Podcast que está sempre comigo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim e sobre o meu trabalho, o Juba vai deixar escrito aqui, me busca lá no Doutora Luana HV, que você vai ter umas postagens, umas informações um pouquinho mais detalhadas aí sobre intestino, tá bom? Gente, hoje esse nosso podcast é para você, meu amigo, minha amiga do intestino. Você que acorda com o seu abdômen pleno, mas no final do dia ele não tá nem pleno, nem plano, ele tá distendido, ele tá enorme. Você sente uma necessidade urgente de abrir um botão da sua calça. Além do que essa distensão leva a quadros importantes de dor, você chega a cancelar compromissos por causa disso e também cancela porque você fica inseguro, né? Tem o receio de passar uma situação embaraçosa, como por exemplo numa academia. Você também anda muito cansado, uma fadiga crônica sem justificativa, e você resolveu comer melhor, mais fibra, achou que o problema era esse, falta de uma alimentação saudável e piorou. Por um acaso é essa situação, você está se identificando? Olha, se você sofre disso ou algum parente seu aí que você sabe que está semelhante com essa história, você pode estar sofrendo de SIBO. Mas o que seria essa sigla? Será que é algo grave? SIBO significa supercrescimento de bactérias a nível do seu intestino delgado. Fica aí que já nós vamos falar sobre diagnóstico, sintomas e tratamento. Antes, eu vou dividir aqui o nosso episódio nos nossos módulos para que você possa acompanhar melhor, tá bom? Hoje nós vamos ter 4 módulos. No primeiro eu vou falar sobre definição para você entender um pouquinho mais sobre SIBO. Os sintomas, esses sintomas, gente, são gerais e inespecíficos, né? Eles cabem em qualquer doença do trato gastrointestinal, mas tem algumas particularidades da SIBO que eu gostaria de comentar com vocês. E também as causas. O mais importante de hoje, meus amigos do intestino, se vocês entenderem isso, é que SIBO, ela é uma condição. A SIBO, ela não acontece sozinha, ela precisa de uma força maior, sabe? Ela precisa de uma outra doença para causar a SIBO. E o que isso é importante? Que se você não tratar a causa, você ficar com SIBO recidivante. Trata mês sim, mês não, 2 meses sim, 2 meses não, porque a gente não descobriu ou não tratou a causa. E as causas são as mais variadas. Eu vou falar aqui para que você fique ligado, tá bom? No módulo 2 a gente vai falar sobre diagnóstico e tratamento. Olha, é muito importante a gente ter um diagnóstico. Eu vejo que muitos tratam sem um diagnóstico comprovado. Na SIBO, o que acontece? Os sintomas são parecidos com outras doenças, então a gente pode realmente fazer uma confusão se não tiver um exame que comprove. E também um dos principais tratamentos da SIBO, gente, é o antibiótico, né? E nós não queremos usar uma categoria de medicamento como esse sem necessidade, porque a gente sabe que vai atingir diretamente o nosso diamante da saúde, que é a nossa microbiota intestinal. Então tem que ter um exame que comprove isso. E vamos falar dentro dos tratamentos da antibiótico-terapia convencional, essa tradicional. Vamos falar dos antibióticos fitoterápicos, que nós temos já trabalhos científicos comprovando a eficácia de fitoterápicos que servem como bactericidas e bacteriostáticos, é outra opção. E também vamos falar dos suplementos, coisas que faltam no seu trato digestivo e a gente pode usar para o tratamento, e a dieta, né, o plano alimentar. Hoje a dieta mais usada para SIBO é a dieta Low Food Map, não é uma dieta específica para SIBO, ela não foi feita para tratar SIBO, mas como ela é uma dieta baseada em alimentos que fermentam pouco, elas ajudam muito no controle dos sintomas, tá? No módulo 3, nós vamos refletir sobre o tema, e no módulo 4, eu vou dizer que tem novidade, porque eu tô sempre aqui sozinha, né? Eu vou falar o episódio, qual vai ser o tema do próximo episódio. Eu tô sempre aqui sozinha.
sozinha e na semana que vem nós estaremos com companhia, tá bom? Gente, o papo é muito bom, você sabe que a gente conversa muito, mas vamos ao papo que interessa, ao papo do dia. Então vamos começar ali com definição, sintomas e causas. Então, SIBO, como eu já falei, é o supercrescimento de bactérias ali no seu intestino delgado. Aí você me pergunta, mas doutora, eu estou assistindo os podcasts, eu fui estudar e eu vi que quanto mais bactéria, melhor, não é isso? Certo, meu amigo do intestino, quanto mais bactéria, melhor. Mas isso quando a gente está falando do intestino grosso, que é aquele intestino que faz uma moldura ali na sua barriga, sabe? Ali é verdade, quanto mais bactéria, melhor, quanto mais variedade de bactérias, melhor. Só que na SIBO, a gente está falando do intestino delgado, né? Para quem não conhece, a tripa fina é aquele intestino que fica no meio dessa moldura, tem em média 4 a 7 metros de comprimento. Se a gente abrir essa área do intestino delgado, dá para forrar uma quadra de 250 metros quadrados, acho que é uma quadra de tênis, e a principal função do intestino delgado é a absorção. Então, o intestino delgado ele não tem o design, anatomicamente, ele não consegue suportar uma carga, uma colonização bacteriana muito grande, que atrapalharia ele na função de absorção, tá? Então, nós estamos falando desse segmento do intestino. E se a gente for comparar o intestino delgado com o intestino grosso, a gente pode dizer que o intestino delgado é praticamente estéril em número de bactérias, comparando com o intestino grosso, que tem aí 1 bilhão de bactérias por ml aspirado. Então, é importante a gente entender isso daí. Mas, gente, da onde vêm essas bactérias que fazem a SIBO? Seria isso uma infecção? Olha, essas bactérias, elas vêm de dentro da gente mesmo, né? Algumas da boca, algumas que já estão ali no delgado, mas a grande parte das bactérias que fazem a SIBO, elas vêm do teu intestino grosso. Por perda de um ou mais dos mecanismos de contenção, elas saem do lugar. O que seriam esses mecanismos de contenção? O nosso organismo é show, né? Fantástico. A gente tem estruturas, a gente tem curvas dentro do nosso trato digestivo, que faz com que as bactérias fiquem no lugar delas, que elas não se excedam, né? Temos também enzimas, ácidos, para que essa contenção ela fique de uma forma adequada. Já na SIBO, as bactérias saem do seu intestino grosso por perda de um ou mais desses mecanismos, que a gente já vai explicar, e elas sobem, elas ascendem e vão se localizar ali no seu intestino delgado. Costumo explicar para os meus pacientes que é a famosa festa penetra, né? As bactérias não são convidadas, elas começam a comer da sua comida antes mesmo de você absorver, tá? Então, entender essa definição é interessante e daí a gente vai partir para os sintomas. Bom, nos sintomas, gente, o que acontece? Quando as bactérias estão em grande quantidade ali no seu intestino delgado e elas recebem uma comida, um substrato, né, uma fibra que você coloca ali no seu intestino, elas fazem a digestão desse alimento antes mesmo que o teu intestino absorva. Essa digestão bacteriana a gente chama de fermentação. E quando as bactérias fermentam essa comida, elas geram ácidos e gases. E esses gases que geram seus sintomas, né? Então, você vai ter o seu intestino ali distendido de uma forma, para você ter noção, a gente produz de 0,5 a 1,5 litro de gás por dia no intestino, tá? Depende do que você come, depende de como está ali a sua microbiota. Quando a gente tem a SIBO, chega a produzir até 5 litros de gases. Então, a tua barriga fica enorme. A barriga já começa a saltar aqui da virilha, ela começa a pressionar que a tua parte respiratória alta, né? E daí você vai ter a distensão, você vai ter a questão de dor ou desconforto abdominal, cólicas, você pode ter perda involuntária de gases, porque faz muita pressão no seu intestino. Esses gases podem sair também na forma de arroto, eructação. O ácido pode trazer partículas em aerosol do ácido e você pode ter azia. A questão do alimento mesmo pode voltar pela pressão. E essa fermentação, ela vai ocorrendo durante o dia. Então, você acorda mesmo com o seu abdômen pleno e quando você vai comendo durante o dia, principalmente após as principais refeições, almoço e jantar, você vai sentindo que a tua barriga vai distendendo, tá? Dependendo do gás produzido ali, de que bactéria que vai estar mais em excesso, você pode ter diarreia ou você pode ter constipação. E os gases também podem ficar com cheiro assim de ovo podre, por exemplo, sulfeto de hidrogênio, um dos gases produzidos. Então, tudo isso a gente vai tirar na história, na anamnese com o paciente, para descobrir o que está acontecendo com ele, tá bom? Em relação aos sintomas, eu gostaria de dizer que também tem sintomas extraintestinais. Lembra que o intestino é comunicado com todo o resto do nosso corpo? Então, fora essas questões locais de distensão, desses desconfortos, de enjoo, mal-estar, o paciente pode sentir fadiga crônica pela toxicidade desses gases que também circulam no nosso corpo, pode sentir obnubilação, é até difícil, né? Isso aqui é um trava-língua, mental, né? O paciente fica também com cansaço mental, falta de performance cognitiva, pode ter dor articular e dor muscular, e tem algumas alterações de pele que são conectadas com a SIBO, né? A gente trata aí em parceria com os dérmatos, e a questão de rosácea está muito ligado com a SIBO, por exemplo. Também vai ter a questão desabsortiva, que se pensa, as bactérias estão comendo a sua comida,
estão fermentando e gerando gases. Aí você já tem todos esses sintomas devido a essa fermentação. Também acontece de elas comerem a sua comida e não sobra para você. Né? Então, a médio e a longo prazo, você vai desenvolver algumas situações desabsortivas. Falta ferro, falta vitamina D, vitamina B, vitamina A, vitamina E. Então, essa é uma questão de tanto sintomas locais que você sente, quanto as questões desabsortivas, que na verdade é o que mais interessa pra gente. Por exemplo, a longo prazo, você pode ter osteopenia, osteoporose, isso é uma questão grave que pode trazer fratura. Então, a SIBO, ela traz isso, questões desabsortivas a longo prazo, tá? Eu gostaria de explicar para vocês, antes de explicar as causas, que doenças que levam a SIBO, os mecanismos que o nosso corpo tem, de uma forma muito inteligente, de impedir que aconteça a SIBO e o que vai acontecer de errado para dar SIBO, eu vou explicar para vocês, tá? Acidez gástrica, gente, é um deles. Então, pensa só. A tonelada de alimentos que a gente come durante toda a nossa vida, líquidos que a gente bebe, nos mais variados lugares, né? Quem aí nunca comeu num negócio de esquina, num food truck, num lugar, e não é genérico, né? Mas alguns, até bares, restaurantes, não têm uma condição tão adequada. Então, imagina a quantidade de bactérias, de vírus, de protozoários e sei lá mais o que vem na tua comida. Quem que faz a proteção disso diariamente? É a quantidade de ácido. O ácido, ele é um exterminador, né, de micro-organismos. Então, ele está ali controlando, em grande parte, a nossa saúde, impedindo que a gente pegue gastroenterites, infecções, problemas respiratórios, devido a essa acidez. Então, o ácido que a gente produz no estômago mata as bactérias que entram e também controla as bactérias que tentam sair lá do seu intestino delgado. Então, esse ácido, ele sai do estômago, passa ali primeiro em porção do intestino, que é o duodeno, e ele vai diminuindo a quantidade de acidez, mas ele faz esse controle, não deixando que as bactérias ascendam. Enzimas digestivas, nós temos secreções, né? Secreção do pâncreas, do fígado, a bile, as enzimas digestivas também são bactericidas e bacteriostáticas. Só que olha o porém, elas só funcionam otimizadas num pH ácido. Então, quando a gente mexe na acidez, né, que é uma coisa complicada. Eu sei que às vezes a gente tem que mexer na acidez para tratar uma erosão, uma úlcera, mas isso é por um tempo determinado, tá, gente? 6, 8 semanas, não. Tem gente que usa aí umas medicações a vida inteira e vai mexer de uma forma muito significativa no pH, levando a doença. Não é isso que eu tô falando. Quando a gente mexe no pH do teu estômago, a gente vai alterar a ação dessas enzimas que também nos ajudam ao controle bacteriano, tá bom? Então, foi a acidez, foi as enzimas, MMC, não é de comer. Tá? MMC é complexo mioentérico-motor. Esse daqui a gente chama de onda faxineira. O que seria isso? Ali no seu intestino delgado, que é essa tripa fina que eu te falei, quando a gente está dormindo, quando a gente está fazendo jejum, ou quando tem um período entre uma alimentação e outra que ultrapassa 90 minutos, o nosso corpo sabiamente dispara umas ondinhas de baixa intensidade, mas que ficam constantemente limpando. Por isso que a gente chama de onda faxineira. Tirando restos de debris alimentares, empurrando as bactérias lá para o seu intestino grosso, que essa que é a ideia do nosso corpo, manter limpo, manter fresco, né? Manter esse sistema sem sobrecarga bacteriana, tá? Então, MMC, guarda aí. E o último mecanismo que o nosso organismo tem, que é fantástico também, é uma portinha, é uma escotilha que fica ali entre o intestino grosso, que eu falei que tem esses trilhões de bactérias, e o intestino delgado. Então, lá no final do intestino grosso, quando tem a passagem do grosso para o intestino delgado, tem uma válvulazinha, que a gente chama de válvula iliocecal. E ela também está ali como um leão de chácara, controlando a passagem de bactérias, tá? Então, perder essa válvula também significa perder um dos mecanismos de contenção de bactérias. Bom, gente, falado tudo isso, agora eu vou falar quais são as causas da SIBO. Né? E elas são as mais variadas, gente. E aí é que está o desafio do médico que atende um paciente com SIBO, que ele tem que ser um gastro, tem que ser uma pessoa experiente nesse tratamento, porque ele vai ter que identificar dentro dessas várias causas, que são muitas, o que está levando a SIBO para fazer o tratamento da causa e da SIBO em si, tá bom? Então, medicamentos. Medicamentos é uma causa dela, né, gente? É uma causa que... Porque a gente vai citar causas definitivas e causas temporárias. Às vezes, ali, você está tomando um medicamento que vai mexer na acidez. Eu tenho certeza que quando eu falei isso ali um pouco tempo atrás, você já olhou na tua gaveta, olhou na tua mesa e falou, putz, eu estou tomando isso. Então, se você está tomando antiácido, bloqueador de bomba, principalmente, que são os prazóis da vida, por um tempo muito prolongado, que tem gente que começa tratando uma erosão, uma úlcera, mas viu que com aquilo pode comer qualquer coisa e não passa mal, e dá a mão dada para esse medicamento e vai para a vida inteira. Ah, eu vou beber, eu vou usar omeprazol, estou comendo errado, eu vou tomar omeprazol. E daí isso vai mexer no seu pH. Tá? Então, é o uso crônico e prolongado de prazóis, mexe no seu pH, deixa ele mais básico, né? Menos ácido. E com isso você vai perder o controle bacteriano, um dos principais controles bacterianos. Outra medicação que pode afetar você de uma forma negativa, né? Favorecendo que você tenha SIBO, é a morfina. A morfina é um medicamento comum usado para dor e ela mexe no MMC.
nessas ondinhas faxineiras que eu falei para você, e também pode levar intestino preso, assim como outra classe de medicamentos que são os antidepressivos, né? Quem já tomou sabe, começa a usar ali 15, 20 dias, já começa a ficar com o intestino com característica de ressecado. Hipotireoidismo, gente, olha lá, principalmente a mulherada, né? Hipotireoidismo é comum nas mulheres. O hipotireoidismo, a gente tem uma hipofunção de um hormônio chamado T3, que é o hormônio ativo da tireoide. E a gente precisa muito do T3 para fazer a produção de ácido clorídrico, a gente precisa muito de T3 para movimentação intestinal. Sabe aquela história do paciente que tem hipotireoidismo, que ele é lento, o metabolismo lento, o intestino fica lento, a produção de ácido fica lenta. E daí aqui a gente já tem num paciente 2 mecanismos, né? Diminuição da produção de ácido e diminuição da movimentação das fezes no sentido de saída. Então, tudo isso estagnado vai favorecer também a SIBO, tá? Questão de bridas ou aderências. Quem já fez uma cirurgia talvez já escutou isso. Tudo que impacta no nosso abdômen, por exemplo, um trauma com um cinto, levou uma bolada muito forte na tua barriga, você teve uma perfuração, uma apendicite, ou você teve uma úlcera perfurada, a questão de abrir a barriga para fazer uma cirurgia, tudo isso significa cicatrização. Igual tem na pele uma cicatrização, dentro da nossa barriga também tem uma cicatrização, né? A gente chama de bridas ou aderências, às vezes em menor ou às vezes em maior intensidade. Essas cicatrizações, elas são a pelinha do intestino, que é serosa, e fazem traves fibroserosas, e isso às vezes muda a angulação do seu intestino, faz estenoses, faz estreitamentos, e adivinha, o seu trânsito de fezes pode ficar mais lento, porque daí tem que seguir esse caminho que está dificultado por causa dessas cicatrizes, tá? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui muito importante, porque eu recebo muita menina com endometriose. Pô, mas, doutora, você é gastro, como é que tem menina com endometriose, não é no gineco? É que assim, síndrome do intestino irritável da dor abdominal, né? Então as meninas vêm achando que essa dor que elas têm é da síndrome do intestino irritável. Na verdade, essa dor é da endometriose. E a endometriose pode causar SIBO. Daí eu já faço tratamento duplo, né? A gente faz tratamento de endometriose associado com a ginecologista e faz o tratamento da SIBO. Porque a endometriose são foquinhos de endométrio fora do teu útero. E às vezes eles estão em cima do intestino. E quando eles estão em cima do intestino, ele recebe estímulo hormonal mensal, se essa menina não está em bloqueio hormonal. Esses foquinhos são passíveis de inflamação e de cicatrização. Então, eles também atingem a movimentação do seu intestino, deixando a parede dele inflamada, e também podem fazer essas traves fibrosas aí no intestino, mudando a orientação, dificultando a eliminação das fezes, tá? Outras causas que nós temos aí, a válvula ileocecal, ela pode ser acometida também. Pode ser que você tenha um tumor no intestino, você tem que tirar o apêndice numa cirurgia complicada e tirar a válvula. Pode ser que você tenha esclerose múltipla que afeta a parede do intestino. Tudo isso dificulta a mobilidade. Você imagina um dedo teu inflamado, né? Inchado. É fácil dobrar ele? Não. O teu intestino também. Quando a parede está inflamada, ele não tem a movimentação, o peristaltismo de uma forma adequada. E o intestino fica com dificuldade de empurrar esse teu bolo fecal. Então, inflamações, doença de Crohn, a esclerose também sistêmica que engrossa a parede do teu intestino. Essas cirurgias que fazem perder a válvula, também a gente tem a perda do controle de bactérias. Cirurgia, gente. Cirurgia eu gostaria de citar uma em principal, que é muito comum hoje, que é a cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica, no Y de Roux, fica ali uma parte do intestino excluso, né? Uma alça cega, que pode levar ao crescimento de bactérias. Assim, tem outras cirurgias, não vou conseguir citar todas hoje. Nível elevado de glicose no sangue. Então, aquele paciente que tem SIBO e não vai embora da SIBO porque ele tem a glicemia muito alta. Então, foram feitos trabalhos pegando a população geral, controle, e a população que tinha diabetes tipo 2, que tinha gordura visceral e síndrome metabólica. Esses 3 grupos aqui têm uma incidência muito maior de SIBO. Então, eles chegaram à conclusão que glicose alta no sangue facilita a recidiva, a SIBO e a recidiva. Então, essa é uma causa que a gente tem que abordar. Outras causas que são menos frequentes, eu achei interessante, né? São pacientes soropositivos, pacientes alcoólatras, consumo moderado de álcool também, tá? A mulher que bebe um drink toda noite, ou uma taça de vinho, e o homem bebe 2, favorece muito a SIBO. Overtraining, sabe o pessoal que treina demais? Também, eu tenho um paciente assim, ele treina, ele já sai da academia com a barriga super distendida. Não é esse o objetivo, né? A gente tá treinando para ficar ao contrário. Então, ele tem que diminuir a intensidade de treino, pelo menos durante o tratamento, tá? Temos muitas outras causas, gente, mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Temos que tratar a causa e você veja quantas que nós temos que investigar para que daí a gente possa tratar a SIBO também e não tenha recidiva. Dessas causas que eu citei aqui, uma das causas mais comuns e relacionadas com recidiva é as cirurgias, né? Que a pessoa já tem uma cirurgia, ela tem uma situação que é definitiva.
e a questão das bridas e as aderências que surgem das cirurgias. Daí qualquer cirurgia pode formar, né, às vezes uma cesárea, e essas bridas vão estar sempre lá. Então, o tratamento de manutenção nesses pacientes é muito importante. Diagnóstico e tratamento, vamos lá. Como é que a gente sabe se a gente tem SIBO, então? Como é que nós vamos descobrir isso? Nós temos 2 exames hoje, que são os mais utilizados. Nós temos a endoscopia digestiva alta, que eu acredito que esse a maioria de vocês já conhece. E nós temos o teste respiratório de hidrogênio expirado. Se eu faço lá na clínica, tranquilo, o teste, eu vou explicar aqui para vocês. A endoscopia é como vocês conhecem. Vai lá, ou numa questão de ambulatorial, ou numa questão hospitalar. Ele é um exame invasivo, ele requer uma sedação, o paciente perde o dia de trabalho. É um exame que vai colocar o endoscópio, entra pela boca, ele passa pelo estômago, chega ali na primeira porção do intestino delgado. Lembra que eu falei que ele tem de 6, em média, 6 a 7 metros? Ele só pega a primeira porçãozinha do teu intestino, que é o duodeno. Aí o médico aspira esse líquido, e esse líquido vai para um laboratório que vai ser examinado, a gente vai fazer a contagem bacteriana, que tem um número lá X, que não interessa para vocês, tipo, deu positivo, deu acima disso, então o paciente é positivo para SIBO. Pode fazer a cultura dessas bactérias também, se for o caso, se interessar, e o médico que vai indicar. Só que, gente, todo esse procedimento é muito complexo. Porque você veja, quando você vai colocando o aparelho na boca, já vai contaminando com bactéria. Então, ele tem que ser lavado com água estéril. Tem um duplo catéter, que também é caro. Ou seja, tem um catéter dentro do outro, um por fora protegendo o primeiro. Só tira a cabecinha dele lá quando está aspirando. O auxiliar tem que estar com luva estéril. O médico tem que trocar a luva durante o procedimento. Então, não é uma coisa simples de ser feita, tá? Tem que ser um serviço referência e que o endoscopista tenha a técnica, a agilidade nesse procedimento para que ele funcione, senão ele vai dar um falso positivo. Vai ser uma técnica feita de uma forma contaminada, não é SIBO, e vai somar essa bactéria que está na contaminação e não dentro do paciente. Então, tem que pensar quando é que pede esse exame. O outro teste é o teste respiratório de hidrogênio expirado. O que seria isso? Esse já é um teste mais tranquilo, não é invasivo, é feito em ambulatório, só que o paciente tem que ter paciência, né? Porque ele fica 3 horas no consultório. O paciente, ele ingere um líquido com uma substância que a gente chama de substrato, daí o médico vai avaliar qual, porque a gente tem várias, tem glicose, tem lactulose, vai decidir qual que é mais importante nesse caso, nesse momento de avaliação. O paciente ingere essa substância com a água e essa substância com o substrato vai servir de comida para a bactéria. Se tiver um excesso de bacteriano ali, de bactérias no seu intestino, isso daí vai servir de banquete. Então, a cada 15 minutos, tem um aparelhozinho portátil que vai um bocal, o paciente sopra ali e vai medindo o ar a cada 15 minutos, depois a cada 30. Se essas bactérias estão ali em grande quantidade, elas fermentam esse substrato, geram os gases não ficam dentro da parede do seu intestino, elas passam para os vasos, e isso vai ser eliminado no pulmão. E daí, quando o paciente expira ali nesse bucal, a gente capta esses gases e mede. Essa é uma avaliação indireta, né? A gente não conta bactérias, a gente conta os gases. Já na endoscopia é uma avaliação direta. Por isso que a endoscopia é considerada ainda o método padrão, mas eu vou dizer para vocês que nenhum dos 2 métodos cobre 100% a SIBO, né? Cada um tem umas falhas e umas vantagens, e daí o médico tem que dizer. Mas o mais utilizado hoje é realmente o teste de hidrogênio expirado, justo por essa facilidade, né? Tem que complementar, às vezes tem que ver outros exames que a gente pode pedir, eliminando as outras causas para a gente ir fechando e fazendo o diagnóstico. Bom, feito o diagnóstico lá que você tem SIBO, vamos fazer o tratamento, tá? O tratamento é o seguinte, se a causa é temporária, vamos supor, o paciente está usando um medicamento e está com obstipação, a gente vai tirar esse medicamento daqui a um tempo e vai tratar a obstipação. O tratamento é mais simples, né? O tratamento pode ser com antibiótico terapia profilática, dificilmente vai ter uma recidiva. Se o paciente tem cirurgia, já tem diabetes, já tem umas questões mais complicadas, talvez o tratamento tenha que ser antibiótico. Às vezes precisa, assim, de 2 ou 3 ciclos de tratamento, não é uma situação muito fácil. E ele vai ter que entrar no tratamento de manutenção, senão recidiva. E o paciente vai tratar muito frequentemente SIBO. Então, nós temos que avaliar a causa primeiro. Então, dentro dos antibióticos, nós temos tratamentos que vão durar de 14 a 28 dias de antibiótico terapia. Temos alguns antibióticos que atingem uma quantidade maior de bactérias. Quando a gente está matando bactéria dentro do intestino, a gente não tem uma seleção. Mata bactéria. Mata bactéria boa, mata bactéria ruim. Então, por isso que nós temos que realmente avaliar qual que é a necessidade e ter um diagnóstico, como eu comentei, realmente preciso para que a gente faça esse tratamento. E daí, sabendo disso, não tem outro tratamento. Eu não quero os antibióticos. Tem algumas situações, como cirurgia, por exemplo, que a gente não tem como abrir mão do antibiótico, mas depois a gente faz uma recuperação da microbiota. Primeiro trata, tá? Tem alguns antibióticos que eles
podem agir de uma forma mais seletiva, a gente encomenda, não tem aqui no Brasil, são antibióticos mais caros, mas também tem essa opção, e daí isso é discutido com o paciente. A questão de antibióticos fitoterápicos, isso é uma coisa muito legal, já tem alguns trabalhos aí na literatura, dizendo que os antibióticos fitoterápicos podem chegar a eficiência do antibiótico convencional, porque às vezes a gente pensa, né, eu vou tomar um antibiótico e resolve mais rápido e é melhor. A incidência de solução com antibiótico de farmácia é de 60% a 70%. Não mata 100%, não é assim, usei antibiótico e fiquei boa. Não. A SIBO nós vamos ter que casar vários tratamentos para que se resolva, porque nenhum tratamento é 100% de efetividade, tá? Então, nos fitoterápicos, que são bactericidas e bacteriostáticos, nós temos a alicina, que é o extrato de alho, nós temos orégano, nós temos artemisia, glicerrisa, nós temos acácia, e cada componente fitoterápico, quem tem experiência, né, com a fitoterapia, com a naturopatia, que eu gosto muito de fazer, a gente vai pegando sintomas do paciente e vai montando uns extratos, uns compostos que são mais específicos, para cada sintoma que o paciente está sentindo. Então, isso daí varia de acordo com o paciente. Suplementação, gente, seria o quê? Tá faltando ácido clorídrico no momento, a gente repõe. Nós temos fitoterápicos que fazem essa função. Tá faltando enzimas no momento, a gente repõe. Então, nós temos que realmente recuperar o trato digestivo, porque se a gente não arrumar isso, não conserta a SIBO, tá? Só que isso é temporário, depende do paciente, vai ser um tratamento de 2 meses ou 4 meses, e depois ele vai entrar na manutenção, tá ok? Questão de plano alimentar, né? Hoje a dieta mais utilizada, como eu falei, é a Low Food Map. É uma dieta que não é específica, ela entra em várias situações, várias doenças intestinais, porque como ela reduz os alimentos que fermentam, então o paciente tem uma calma, né, na barriga. Ele realmente fica sem sintomas. Mas lembrando, ela é usada, olha só, para redução de sintomas, alívio dos sintomas. Ela não faz o tratamento de nada, né? Ela pode entrar em um período de manutenção, depois entra numa dieta que não tenha tanta restrição, mas ela sozinha não serve nada. Então, conclusão, gente, do tratamento: identificar a SIBO, tratar a SIBO, a causa da SIBO, ver se é definitiva ou se é temporária, tratar a SIBO em si, e daí o tratamento da SIBO vai depender. Poxa, será que essa causa que me levou a SIBO é definitiva? É por um tempo curto? Aí esses tratamentos a gente vai casando. A questão de manutenção. Tudo bem, tratei SIBO. Como é que o paciente fica depois? Principalmente nas causas que são definitivas. Às vezes é um tratamento que fica para a vida inteira, tá? Porque senão fica recidivando, você fica com sintomas, fica frustrado e a desabsorção, que é o que tanto preocupa a gente, aparece e fica ali, tá bom? Momento reflexão. Só hoje até mesmo estava conversando com uma paciente minha, né, Rebeca? Nós estávamos conversando aqui sobre. E eu vou defender vou puxar aqui para minha lata, né? A sardinha, porque eu vou falar o seguinte: se um paciente tem uma dor cardíaca, né? Uma dor no tórax, vai correndo lá no mesmo dia ou 2 dias depois. Eu posso infartar, isso daqui é grave. Aí os pacientes ficam com sintoma gastrointestinal anos e não procura. Né? Isso aqui nós estamos falando de sintomas que falam, né? O seu corpo fala, dizendo que o seu trato digestivo não está bem. E o que significa o trato digestivo, gente? É o trato digestivo que digere, que absorve, que manda nutrientes para o seu corpo inteiro, desde o cabelo até a ponta do pé. E isso, às vezes, a pessoa fica ali, ó, desconsiderando, né? O momento de reflexão hoje vai ser a palavra desconsideração. Então, às vezes, a gente desconsidera, a gente não escuta a voz do nosso corpo. Pô, a barriga tá ficando gigante todos os dias, eu tô com diarreia, eu tô com o intestino preso, e ninguém vai ver isso? É normal, me falaram que é normal. Gente, não é normal. O normal é você tirar o que do seu alimento? É energia, é vitalidade. Você não tem que comer e ficar lembrando de gases. Você tem que comer e ter energia, disposição. Então, isso é alimento de verdade, é comida de verdade. Então, isso é o que traz pra gente. Claro, não tô falando em processado, né? Se você comer um processado, você vai passar mal. Eu tô dizendo de comida de verdade que favorece o funcionamento do trato digestivo, e a gente tem que ter essas só boas lembranças da nossa refeição. Preferência energia. Agora, se você tem esses sintomas, nós temos que prestar atenção. Então, o paciente tem que prestar atenção, não pode desconsiderar, e tem que encontrar um médico que também não vai desconsiderar. Porque quando a gente tem um paciente com SIBO, geralmente ele cai em 2 lados, né? Ou um médico que não tem experiência na área de gastro não está acostumado a atender paciente assim, porque SIBO é uma doença de microbiota, então tem que ser alguém que saiba fazer essa avaliação. Ele vai dizer, não, isso daí é normal. Então, eu estou dizendo que não é normal, gente, tá? Então, daí vai o médico desconsiderar e o paciente desconsiderar. O paciente vai escutar tanto tempo que aquilo é normal, que ele vai acabar entrando no modo normal e vai acabar aceitando essa indigestão que ele tem. Ou o médico vai colocar o paciente na síndrome do intestino irritável.
Ah, você procurei exame, não tem nada, eu olhei todos os seus exames aí, então você tem síndrome do intestino irritável. E síndrome do intestino irritável é uma doença de função. A SIBO é uma doença de microbiota, os tratamentos são diferentes. Então, a reflexão que eu faço, gente, é que, como nós dessa comunidade Amigos do Intestino, nosso objetivo é buscar saúde de verdade e agir lá na causa, na raiz do seu problema. Então, se você está com essa situação e não resolveu, procure um médico que entenda, que considere os seus sintomas e que faça um tratamento para você, tá bom? Bom, gente, chegamos aqui ao último episódio, ao último módulo, né, do nosso episódio. E esse seria o quê? O tema do nosso próximo podcast. Então, eu vou trazer para conversar aqui comigo pela primeira vez. Não estarei sozinha, quer dizer, não estou sozinha, né? Estou aqui com os meninos maravilhosos do Cristal Podcast, mas eu digo, vou estar batendo papo com uma pessoa que é o cara que mais conhece microbiota, que trouxe o termo microbiota, é um estudioso já aí de anos, que é o Bruno Zilber. Então, a gente vai trazer ele para conversar aqui com a gente. Não sei se pessoalmente ou se vai ser a distância, mas ele vai estar aqui falando da experiência dele e de várias histórias engraçadas que ele tem. E nós vamos conversar com ele, tá bom? Amigos do Intestino, por hoje é só. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Acompanhe o nosso próximo episódio. E vamos pulverizar essa informação que a gente tem aí, tá bom? Dá um like, agradeço e espero vocês para nossa próxima conversa.